Olá, queridos alunos, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre a escolha das provas. O espírito escolhe provas? Será? Será que tem banquinho do pensamento? Será? Vamos ver. Vamos descobrir. É o tomo único, módulo 1, roteiro 10. Gênero das provas. Quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Será que a gente tem consciência de tudo que vai acontecer com a gente? Não sei. Será que Deus não é culpado por tudo que acontece comigo? Ah, já sei. É o outro que é culpado pelas coisas que acontecem comigo. Vamos ver? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Olha, é o espírito que escolhe o que vai passar. Então a gente não pode já botar que a culpa é das estrelas? Não. Nem dizer que foi do amiguinho, nem dizer que foi da sogra. Então eu não sou vítima? Lamento informar. Não é vítima. Livre-arbítrio. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro, abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos permite escolher entre o bem e o mal, entre errar e acertar. E quando nós erramos, a providência divina nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. Mas nem por isso eu posso culpar Deus, o semelhante às estrelas. Essa lei é tão importante, mas tão importante, que é neste momento que Deus nos vai outorgar a possibilidade de estar no lugar dele, de decidir e de julgar. Olha a responsabilidade que nos é colocada quando o livre-arbítrio nos é dado. Eis a importância dessa lei. É nesse exato momento que eu posso dizer, eu me torno Deus nas minhas decisões. E quando eu erro sempre, será que eu posso cancelar meu livre-arbítrio? Não, ele é eterno. É uma lei eterna, imutável, inderrogável. Então nós temos livre-arbítrio nos dois planos. Nós temos duas oportunidades de exercer esse livre-arbítrio. É muito interessante isso, né? O livre-arbítrio existe no estado espiritual, na escolha da existência e das provas. Ou seja, quando antes de reencarnar, na erraticidade, eu posso escolher como vai ser a minha existência, eu posso escolher as provas a que eu me submeterei. E no estado corporal, ou seja, depois de encarnado, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos aos quais voluntariamente nos submetemos. Ou seja, eu escolho na erraticidade como será a minha reencarnação. E quando eu estou reencarnado, eu escolho se eu vou ceder ou não a um arrastamento. E aí cabe um esclarecimento que eu brinco muito com vocês sobre a questão do banquinho do pensamento. Por que o banquinho do pensamento? Quando nós desencarnamos com uma série de imperfeições e recordações de nossa materialidade. Ainda não temos consciência. Ainda a tela não foi aberta para mostrar que não éramos vítimas das coisas que julgávamos ser vítimas. No momento que eu assisto o filme da minha vida, eu descubro que eu não fui vítima. Eu descubro quantos equívocos eu cometi, quantos erros eu poderia ter poupado e eu não poupei, quantas vítimas eu causei e eu não tive complacência com eles. Nesse exato momento, quando eu ganho essa consciência, a alma chora. E quando a alma chora, ela se arrepende. Quando ela se arrepende, ela vai rogar aos céus a permissão para retornar. E quando eu faço essa permissão para retornar, para cobrir tudo aquilo que eu me equivoquei, todos os erros que cometi, ali eu vou escolher as provas que quero ser submetido. Ali eu vou me colocar no lugar do outro e vou dizer, Pai, eu quero voltar, eu quero experimentar todos os males que fiz na pele daquele que eu causei mal. Então vamos falar um pouquinho agora do grau das provas.
Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Será que todos os pormenores? Vou pegar o trem, perdi o trem. Estava escrito isso? Estava previsto? Ia pegar um avião, não peguei o avião. Estava escrito isso? Vamos ver? Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Então, uma topada ou uma queda, nem tudo está previsto. Um acidente por imprudência. Também não estaria previsto. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequência das vossas próprias ações. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais os que influem no destino. Exatamente. Então aquela palavra que eu lanço e que eu trago tanto mal a alguém, não está previsto isso. Mas as consequências desse ato de tornar uma animosidade entre seres, aí pode ser que esteja dentro de um planejamento. Mas a palavra em si não. Isso faz parte do quê? Da minha ação, do meu mal proceder naquele instante. Do meu livre-arbítrio, da minha má escolha em calar ou falar. E expiação através das provas? Então essas provas que a gente passa tudo, a gente está espiando? Não é bem assim. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Então, nem tudo que eu passo na minha vida, eu estou expiando alguma falta anterior. Eu posso estar me submetendo a determinada situação para que eu progrida. Exatamente. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Ou seja, todas são situações que podem ter a ver com expiações, mas também podem simplesmente ser provas a serem submetidas para progredir mais depressa. E por que eu tenho que me experimentar? Para ganhar consciência. O espírito só ganha consciência quando ele se experimenta. Quando ele vai estar submetido a uma determinada prova, é que ele vai poder avaliar se ele efetivamente está apto a superar aquela prova. Um exemplo claro que nós damos, né, é muito comum, né, as pessoas dizerem que é um ser cristão, um ser espiritualizado, um ser espírita, e no primeiro confronto com o irmão, ele não perdoa. Ele foi aprovado na prova? Claro que não. Mas ele aprendeu que deve perdoar, ele aprendeu as razões desse perdão, mas no momento que ele é submetido a esta prova, a essa aprovação, ele é reprovado. Por quê? Porque a experiência que ele vivenciou não lhe trouxe consciência, e isso vai impor a ele um retorno ao educandário para refazer esse conhecimento, e aí sim, ganhar uma nova experiência e, com isso, ter uma consciência acerca daquele perdão que deveria ter dado. Em relação também à necessidade de nos colocarmos à prova, é bastante interessante, eu recomendo a vocês a leitura da parábola do filho pródigo, que nos traz exatamente isso, a importância de termos que nos experimentar para acertar ou errar. E quando errarmos, nos penitenciar, buscando corrigir os nossos equívocos. E com certeza o pai estará de braços abertos a esperar o filho pródigo que soube corrigir as suas faltas na caminhada, soube, através das suas experiências, ter consciência que aquele era um caminho equivocado e voltar ao pai. E o pai com certeza estará esperando com os braços abertos. Já vimos que a gente escolheu as provas. E a intensidade delas? Será que também nós escolhemos? Será?
Embora à primeira vista possa parecer natural que o espírito escolha provas menos dolorosas, tal fato não se dá com frequência. É muito comum, né? A gente achar que, pô, já que eu vou escolher alguma coisa fácil, né? Afinal de contas, eu vou me colocar em situação difícil, por quê? Mas, logo que ele se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Com efeito, sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causa os passageiros sofrimentos terrenos. Então é natural, enquanto encarnados, nós acharmos que no plano espiritual nós vamos escolher provas fáceis de levar, né? Porque ter uma vida tranquila aqui na Terra, na próxima encarnação, aqui na Terra ou algum outro lugar, mas ter uma vida tranquila. Mas quando chegamos na erraticidade, livre da influência da matéria, os nossos olhos são abertos e a gente passa a compreender a nossa vida verdadeira como uma vida espiritual. E que essa passagem pelo plano terreno, ela é uma experiência que a gente se submete para espiar e aprender. Então, essas provas vão ser levadas em consideração, principalmente, o nosso progresso, e não aquilo que a gente efetivamente vai ter que suportar. E aí você vai nos perguntar, mas o que eu estou sofrendo? Chico, com muito carinho, te responde, isso também passa? Também passa. Então, tenhamos essa compreensão que as provas que nos são dadas são provas para que nós possamos ser experimentados. E tudo isso vai cessar, tudo isso vai passar. E quanto mais depressa eu ganhar essa consciência, mais rápido passarei pelas provas. Ainda falando da intensidade das provas, assim, pois o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. De igual modo, o espírito pode, às vezes, enganar-se e escolher uma prova que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Note que mesmo que a gente não seja aprovado, vamos colocar assim, essa aprovação, mas que a gente passe bem pelas provas que a gente escolheu em determinada reencarnação, a gente vai ter outras oportunidades, a gente pode pedir outras oportunidades e a providência divina nos vai dar essa oportunidade da gente se experimentar novamente, da gente se colocar à prova novamente. Prerrogativa da escolha das provas. A escolha da prova, entretanto, não tem caráter absoluto, uma vez que Deus pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. Então, se eu for um espírito teimoso, se eu não quiser progredir, se eu não quiser me submeter às tribulações da vida terrena, aos aprisionamentos da matéria, e quiser escolher só coisa facinha, vou ter uma vida tranquila, então pode me ser imposto compulsivamente uma determinada prova. Isso é muito comum com as nossas vidas, se analisar nossas vidas, quantas e quantas vezes somos submetidos a determinadas experiências, uma troca de um estágio, de uma profissão, de um estudo, e nós de má vontade no início dizemos, não, eu não quero isso, e ele nos é compelido a realizar aquela determinada atividade. Ao término dessa atividade, nós olhamos e falamos, muito obrigado, como eu sou feliz por ter realizado essa prova. Então observa que mesmo aqueles espíritos indolentes que não querem aceitar a missão ou por medo, ou por comodismo, ou até mesmo por querer passar em brancas nuvens, neste momento, quando lhe é compulsivo essa missão, ele vai receber essa prova, porque essa prova é o remédio necessário para a sua transformação. Mas às vezes o espírito ele ainda está na infância, bem na infância, e aí ele não sabe escolher as provas. Como é que acontece isso então? Se ele não sabe, é como dizer para uma criança para ela escolher o alimento que ela vai comer. Ela vai escolher só a bobagem, né? Será que Deus é tão mau que vai deixar esse espírito em tenra idade
fazer escolhas que ele não terá êxito? Será que ele saberia fazer essa escolha? Será que ele saberia quais os perigos de determinada escolha? Será que Deus permitiria que isso acontecesse? Vamos ver? Por outro lado, quando em sua origem o espírito é ainda inexperiente para escolher adequadamente as provas da sua existência, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender aos conselhos dos bons espíritos. Então Deus não deixa ele sozinho. Nosso Pai é amoroso, é bom, é justo, ele não vai nos deixar sozinho. Vai nos delegar um tutor, para que esse tutor possa nos conduzir. Na medida que ganhamos a consciência de escolha, nos tornamos senhores dos nossos destinos, que não é bem destino, mas por hora vamos entender destino, nos dá um tutor. E aí, quando nós ganhamos essa consciência e ganhamos a compreensão da lei do livre-arbítrio, ali passamos a andar sós. Neste momento é que nos tornamos senhores de nossos caminhos, de nossas vidas. Ali é que vai começar a residir os perigos e entraves de nossa jornada, de nossa evolução. Então, a prerrogativa de o espírito escolher as provas da existência carnal está sempre em consonância com as suas condições de fazer uma escolha correta, com vistas aos próprios interesses espirituais. Ou seja, Deus não dá um fardo maior do que aquilo que você pode suportar. Muitas vezes você reclama da missão que está recebendo. Não expiação, né? Porque eu já disse que eu gosto de trocar a maneira linguística, de trocar essa palavra, em vez de expiação, para missão. Né? E aí, se você entender a magnitude que é missão, é muito mais fácil compreender uma expiação, porque expiação tem a ver com erro, com equívoco, com correção, e missão não tem a ver com o cumprimento de uma jornada. Então, quando Deus nos dá uma determinada missão, nos dá na exata capacidade que temos de carregar e de chegar a bom termo. A questão está em não nos esbravejar, não nos acomodar, ter a vontade de continuar a cumprir essa missão, de forma alguma culpar o Criador pelas nossas faltas de êxitos, que tem mais a ver com escolhas equivocadas do que efetivamente a missão que nos é dada. Porque a missão ela tem um único propósito, nos auxiliar na nossa transformação. Que razão? Para quê? Para sair do estado de ignorância, para nos tornarmos seres angelicais. Eis a razão porque o Criador nos colocou todas essas missões. Então, suportemos essas missões com bravura, com inteligência, com submissão ao Criador, para que tenhamos êxito ao final e o Pai, no final da nossa jornada, esteja com os braços abertos, dizendo: seja bem-vindo, meu filho, como fez com o filho pródigo. Verdade. Como nos esclarecem os espíritos, aceitemos com resignação as missões que foram nos dadas, passemos com ela com resignação, buscando compreender qual o ensinamento que tem que ser tirado daquela situação, para que a gente possa aproveitar bem essa reencarnação. Entendamos que não somos vítimas nem da sociedade, nem de Deus, nem das estrelas. Nós escolhemos essas tribulações que deveríamos passar porque elas têm vistas ao nosso progresso, à nossa evolução. Aceitemos com resignação para que melhor possamos aprender com elas. Por hoje ficamos aqui, até o nosso próximo encontro. Graças a Deus.